eu quero ser um vaso a ser moldado na mão dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Vamos quebrar esse vaso que está aí dentro de você. Vamos quebrar esse vaso. Sabe essa situação que está aí, intragável, você não consegue descer. Você pode estar disposto a quebrar essa noite esse vaso, essa situação que te colocaram, essas vozes, e você falar: Senhor, me enche, me refaz. Eu não vim neste culto em vão. Estou cansada, estou cansado. Esse tudo, não aguento mais tantas palavras. Eu preciso sair daqui diferente. Ontem eu vim aqui, nem recebi tudo, ainda estou vazio. Eu também nem vim, Senhor, eu fiquei em casa assistindo sei lá o que, fazendo sei lá o que, sei lá com quem. Mas hoje eu estou aqui na tua presença, e se o Senhor estiver aqui, me refaz, porque eu sei que o Senhor está aqui. Quem está disposto a se refazer essa noite, diga amém. Não, você não entendeu. Quem está disposto a refazer essa noite, diga amém. Aleluia, então vamos se refazer. Olha aqui, gente, olha aqui. Vamos se refazer. Se refaz, qual fez esse vaso? Se refaz, quebre, decida, vamos igreja, essa situação, quebre ela, quebre essa situação, quebre quantas vezes necessário for, quebre, decida, Ele está aqui para te refazer. Aplaudir aquele que vai te refazer hoje, amanhã e para todo sempre, até você decidir se colocar na mão dele. Ele vai te refazer quantas vezes for necessário. Obrigado, Jesus. Nos refaça quantas vezes tu achares. Aleluia, aleluia. Pode se sentar rapidamente. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir os meus universitários. Hoje a gente vai fazer de trás para frente. Amor, você vai ler para mim isso aqui que está marcado. Amém? Só um pouquinho. Eu queria, antes de ler, agradecer a todos que estiveram aqui na nossa conferência, sexta e sábado, todos que serviram, todos que vieram. Glória a Deus pelo seu nome. Desculpa aí a bagunça. Em nome de Jesus. Pode deixar aí, depois a gente faz. Amém? E eu queria agradecer a todos os servidores, a todos que vieram. Aqui Deus estava presente. Tem algo que a pastora falou, a pastora Vita falou muito forte no meu coração, que ela falou assim: não importa o cheiro do cimento, importa que ali tinha presença naquela casa. E eu queria voar na minha casa. Onde ela queria ir embora, que ela estava com frio aqui ontem, mas ela saiu da minha casa, era a que horas mesmo? 1h15 da manhã, e ela queria ir embora, gente. Ela não queria ir embora mais. A mulher queria ficar lá. E eu falei: meu Deus, eu estou acabada, estou cansada, com dor na perna até hoje. Mas ela ficou. E a presença do Senhor, ela falou, tinha cheiro de cimento, mas você sentia. Eu fiquei feliz porque eu estava preocupada com as condições da igreja, em receber. E ela falou dos detalhes, o que tinha aqui ontem. Ela ficou muito alegre em ver o Leandro e o Fábio. Eu vi ele aqui, gente. Não vi, não? O Fábio fazendo a janta. Ela falou porque ela engana. O ministério forte do DAG é o jovens. E eu falei: então eu tenho uma surpresa para a senhora lá em casa. Quando ela viu, ela adorou. E ela nem comeu. Ela nem queria comer, ela queria comer caldo.
Mas ela mesmo assim comeu a sobremesa só para não fazer, porque ela falou: jovens, vida, igreja tem jovens, tem vida. Eu falei: não, nossa, tem, graças a Deus, aleluia. E eu falava assim: meu Deus, que bom que eles estão lá, que bom que eu escolhi certo. Ai meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz em fazer um almoço para alguém, porque tinha presença. Onde tem a presença, gente, talento não substitui. A gente não precisa falar nós tudo ali perfeitamente, não precisa ter óculos, como daqui a pouco meu marido vai me auxiliar aqui, amém? Mas se você ter a presença. Sexta-feira, o que foi sexta-feira isso aqui? Cadê o louvor de sexta-feira, né, Elvis? Meu Deus, o que foi? E Deus derramou a graça dele aqui. Mas nós recebemos uma palavra no passado, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Ele mandou. Olha lá, ó, cadê a Maiara? Olha lá, ó. Gente, a Mayra, ó, a Maiara, eu tô com a Mayra e a Sara. O que era aquilo? E ela falou: de onde saiu aquelas meninas? Eu falei: Deus que mandou. Ele falou que a glória da segunda casa seria maior, e eu creio nisso. Foi duas, é dobrado, nunca é um só. Amém? Glória a Deus, já estou terminando, calma aí. Amém? Eu sou em êxtase, gente, eu não queria dormir. A gente foi dormir 4:30 da manhã com as meninas, porque ela falando do que Deus tinha feito no coração dela, na vida delas. Então o que eu quero falar para vocês: continue. Não vai ser fácil. Amanhã, depois da manhã, mês que vem, mas vocês têm que continuar. Recomeço. É um recomeço para 2025 a gente avançar. Aleluia? Aleluia? O meu auxiliar vai ler aqui rapidamente, porque ele falou que eu preciso de óculos, preciso. Amém? Aleluia. Marcos 14, 3 em diante diz assim: quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa da casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Aleluia. Muitas pessoas estão escondendo seus nardos. Muita gente ali julgou aquela mulher por entrar. Deus me deu essa palavra sentada aqui ontem. Pode sentar, amor. Ele já quer subir, gente. Muita gente, ontem quando as meninas dançavam aqui, se apresentavam, no ato profético, Deus me deu essa palavra. E eu não ia ministrar, porque era outra escala. E eu já tinha a mensagem. Muita gente querem só o vaso bonitinho, o vaso só jogar nos pés de quem a gente quer, assim ou não é? Quando a gente vai no aniversário, eu falo para meu marido: eu não vou no aniversário sem presente. Eu me recuso no aniversário sem presente. Por quê? Porque eu entendo que eu sou especial, porque eu fui convidada para ir naquele aniversário. Porque quantas pessoas ela foi convidada? Ela podia convidar. Vamos usar aqui a Mayra e o Gabriel. Eles casaram no meio de uma conferência, mas eu falei para ela: eu vou lá porque ela é minha discípula. No meio da correria eu falei: meu Deus, liguei a semana antes, falei: Mayra, eu tenho visita na minha casa, meu Deus, eu vou ter que levar minhas visitas. Tudo bem, eu preciso ir lá. Eu sabia que eu precisava ir lá, porque eu me sentia importante. E se eu não me achasse importante só porque, não, sabe por que eu me senti importante? Porque ela podia chamar o Brasil inteiro, Curitiba inteiro, mas ela me chamou. Numa lista de 50, de 100, de 200, não sei qual foi o número da lista dela, mas eu estava ali, então eu era uma daquelas 200 importantes. Eu me achei assim. Então eu falei: eu preciso ir lá. A minha presença, se ela fez questão, a minha presença, porque eu poderia dar o melhor presente para ela, uma casa. Ela ia ter a casa, como a pastora falou aqui ontem, mas ela não ia ter a minha presença. A casa, ela ia depois ela falar, quando ela se sentisse falta, ela ia falar assim: cadê a Miss? Tem tudo aqui, mas não tem a Miss. É assim ou não é? Igual o filho quando casa.
a gente dá tudo pro filho, aí ele casa, tem a presença do filho? Não, ele vai embora, a gente sente a falta. Ela falou isso aqui ontem. E ontem me veio isso na mente. Quando a pastora falou que ela não ia conseguir estar, e ela não ia conseguir fazer, eu falei, eu tenho uma palavra. Qual é o nível da tua presença? O que você está dando, faltando a entregar para o Senhor? Estamos falando de dízimo e oferta. Esse é o período, por isso que eu falei de trás para frente. Você tem sido fiel, mesmo no pouco. Daqui a pouco, eu sou a tia da escolinha, por isso vocês estão vendo os gritos das crianças, eles tiveram que esperar um pouquinho. O que eu prego lá? 2 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com... Está na parede, eles sabem. A Lara me enche a paciência quando ela vai para a escolinha e não leva dinheiro. Ontem ela ficou brava porque o pai dela tirou ela do chama eu aqui. Ela estava com 2 bloquinhos. Ela queria ganhar. Ela falou, a igreja vai devolver meu dinheiro. Eu falei, não filha, não pode. Eu falei, meu Deus, Lara. E ela ficou perturbando. Você me deve. Eu falei, não é assim. As crianças, elas entendem. Só que nós adultos entendemos como a gente fala assim, ó. Eu vou na casa de Deus, eu tenho só... Quanto que eu tenho? R$12. Tiro 10 e vou dar o 12. Já vou até separar aqui, para quando chegar lá não ver, não constranger. É assim ou não é? É assim porque eu já fiz isso também. Já fiz, inclusive, né, Celina? Já tem, falei, Onéia, não sei, uma das duas. Gente, que horror, rapidinho. Eu fui para Brasília, ia para Brasília, o César me dava um dinheiro. Superintendente, né, gente? A gente acha que é rica. As pessoas acham que a gente é rica. Separei o dinheiro, o César dava o dinheiro para oferta. Chegava lá, eu separava tudo de 10, de 5, de 2. Que era culto, toda hora é culto. E eu falava, meu Deus, aí eu falei, Celina, né? Eu não lembro qual das duas que foi. Separa, dá, coloca já no envelope. Olha isso, gente. Coloca 2, 5, 10. Separa. Chegou lá, teve um ato de oferta. E o pastor falou, você vai dar tudo que está na tua bolsa. Esse que você separou aí não vale, eu quero o que está dentro da sua bolsa. E eu dei a minha oferta inteira num dia e no outro dia. Que o César falou, se você gastar tudo, não tem. E o Senhor falou algo que eu precisava, que a gente precisava fazer na época. E gente, eu catei tudo que tinha na minha bolsa e eu dei. A gente estava no segundo dia, foi na quarta-feira da conferência. Eu dei tudo, entreguei tudo. Mas era muito? Deixa eu falar quanto que era. R$50. Era o que eu tinha, mas era o meu tudo naquela hora. E posso falar? Deus nos abençoou. No outro ano nós não tínhamos lugar para ficar. Nós não tínhamos dinheiro para pagar hotel. Os hotéis é caro. Chegou um pastor do campo e falou assim, eu vou abençoar vocês para ela ficar no hotel. E o César, sério? Ele vou abençoar. O senhor vai ficar lá, mas a missionária vai ficar no hotel. E ele pagou o hotel para a gente. Na hora que ele falou isso, ele falou assim, Jesus falou para mim, foi a tua oferta que você entregou tudo. Na hora que você entregou tudo. Quando a pastora estava aqui falando ontem da entrega, da unção, do que Davi falou, Senhor, tire-me tudo, mas não me tire o prazer da tua presença. Eu não posso perder a tua presença. Estou parafraseando aqui, tá, gente? Ele falou, me tira tudo, tira o César, mas não tira a tua presença. Não me tira. Entendeu? Entendeu, né? Não me tira tudo, gente. A gente está pedindo, não estamos sabendo pedir. Não estamos sabendo pedir. Eu lembrei ontem quando ela falou aqui da presença, me levou lá. Sabe quando foi isso? Eu estava grávida da Lara. 7 anos atrás. Ele traz a memória. E como eu falei aqui ontem, eu fiz um voto com o Senhor em Santos. E eu esqueci desse voto. O César sabe, até fomos falando ontem. Ele, quando tem voto de R$1.000, ele já me olha. Meu Deus, que cartão que tem liberado? Ele fica apavorado em janeiro. Porque ele fala, Deus está falando com ela. E aquele dia eu não tinha dinheiro. Eu fui, o César falou, não tem dinheiro? Eu falei, mas eu vou. E eu esqueci do ato, gente, esqueci do ato, fui embora, vim pra cá, pra Curitiba. 2 anos depois o Senhor me lembrou que eu fiz um voto da cadeira, de 3 cadeiras, e só dei 40, era R$40 cada cadeira, eu peguei 3, que era uma em cada filho. E eu esqueci, só dei 40. E ele me lembrou, R$80 você está devendo à igreja. E mais R$1.000. Você fez um ato aquele dia, lembra? E eu paguei. Falei, César, Deus falou isso. Ele falou, então você vai pagar. Nós fomos em Santos, num discipulado, com o Palarone. E ele falou, você vai pagar, ó, Palarone. Fez, pagamos certinho. A nossa vida começou a andar. Numas coisas. Ele cuida de planilha, o negócio dele é de planilha. E eu via que, mesmo apertado, a gente andava. A gente nunca passou fome para falar se estou passando fome. Sempre foi apertado. Mas porque Deus honrava. Eu honrava ele. Ele, por ser dizimista fiel. E eu falava assim, obrigado por ele ser dizimista fiel. Porque é no pouco que Deus honra.
Amém? Às vezes você fala, eu não tenho, eu ganho tão pouco para dar para a igreja. Às vezes eu não tenho, às vezes você não precisa dar dinheiro, às vezes Ele quer o seu tempo. Uma faxina, jogar uma água aqui para varrer, para tirar um pouco do pó. Ele quer que você lave um banheiro, Ele quer que você sacuda um coisa. É o teu tempo que Ele quer. Ele quer a sua dedicação, Ele quer você, o seu coração. Onde está o teu coração? É ali que vai estar o teu tesouro. Essa mulher que ele leu ali, ela não estava se importando com o valor. Ela guardou e ela sabia a hora certa de jogar. Talvez vocês se escandalizaram com esse vaso. Eu sei quando que foi. Eu pensei mais que vocês, porque decoração eu gosto. Só que o Senhor falou assim, esse vaso vocês têm que quebrar. A gente precisa se desligar de coisas materiais. Aleluia. Você que é dizimista essa noite, vai dizimar. Você pode pegar o seu dízimo, vir aqui à frente. Se ajoelhar é só simbólico, tá, gente? Você não precisa necessariamente. Se você não consegue ajoelhar, não precisa se ajoelhar. Mas agradeça, devolva. Fala assim, eu estou devolvendo. Igual a pastora Cida falou aqui. Cadê o meu? Ah, ela falou que estava aqui, que eu tinha jogado. Isso aqui foi um memorial. É só como o César fala, um tablado isso aqui. O que está no seu coração é o que vale. O que tá nas suas intenções é o que vale, amém? Então você vem e agradeça, fala, Senhor, como eu sou grato em devolver o dízimo. Como eu sou grato em poder te devolver o dízimo. Entender o que o dízimo faz na minha vida, na minha casa. Ou entender os princípios do Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir? Você que é dizimista, você que vai dizimar essa noite? E você que não vai dizimar, você pode adorar Ele aí no seu lugar, com todo o amor do seu coração. Te pertence. Aleluia! Meu coração te pertence. Se seu coração pertence a Ele, fale pra Ele. Meu coração te pertence. E agradeça. Meu coração. Agradeça que no pouco Ele vai te colocar no muito. Aleluia. Ele vai te abrir portas, janelas, celeiros. Ele vai encher os seus celeiros, amém? Apenas creia. Você pode se colocar de pé, todo mundo? E você que vai ofertar essa noite, você vai sair do seu lugar com muita alegria, cantando que o seu coração pertence a Ele, é dele, e por Ele que você vai continuará fazendo todas as coisas. Aleluia! Saia do seu lugar com alegria. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. Tudo que você é, Pois tudo que eu sou, o que eu quero você ser, é dele, você o que eu pertence a planejo Ele. ser, Aleluia! pertence a ti, e só a ti, Deus. Obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante da sua casa. Abra as janelas dos céus, derrame sobre eles 100 vezes mais. Senhor, eu não conheço a situação da vida deles, mas o Senhor conhece. E o Senhor pode mudar de uma hora para outra, mudar a chave da vida, virar a página dessa situação financeira. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos receber o missionário com essa canção, Santo para sempre. Aleluia. Você pode adorar Ele, santo para sempre, porque Ele é santo, santo, santo. Fale para Ele, você é santo, Senhor. Santo para todo sempre. Santo, santo, Tu és santo. Santo, santo, santo. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo,
quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por tão grande amor expressado por nós através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, Senhor. Senhor, estamos aqui porque queremos aprender a viver no Senhor, a estarmos no Senhor. Não queremos somente fazer parte de uma congregação ou de uma denominação religiosa. Não queremos somente ter uma religião, mas acima de tudo queremos estar no Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Então, Senhor, através dessa série de mensagens que estamos pregando, que o Teu Espírito venha nos conduzir a estar no Senhor, Pai, a viver no Senhor, a nos mover no Senhor e pelo Senhor, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Para sentar no seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Tivemos uma conferência de mulheres, irmãos, que os homens que não vieram perderam. Eu vi, fui muito abençoado, amém? Estava forte demais, né? Mas glória a Deus, né? Tudo que o Senhor nos dá, nós temos que usar para avançar, amém? Estamos aqui para avançar, não é? Vamos então dar continuidade, meus irmãos, ao tema que estamos pregando. Hoje nós vamos falar sobre a quarta evidência, né, que nós temos que avaliar a nossa vida para discernirmos se de fato estamos ou não em Cristo, amém? Que o nosso grande objetivo é estar em Cristo, amém? Vamos ler o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 28, eu vou ler na NTLH, Atos 17, 28, diz assim: porque como alguém disse, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Amém? Irmãos, a igreja ela tem dois grandes, né, objetivos principais na nossa vida. O primeiro é levar a mensagem da salvação, amém? A Bíblia diz, não é, que todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, mas, né, como pedirão a ajuda dele se não ouvirem a mensagem, e como ouvirão a mensagem se não forem enviados os mensageiros, amém? Cada um de nós somos os mensageiros das boas novas. Nós sabemos que Jesus é o Salvador e sabemos que todos aqueles que ainda não creem em Jesus e não entregaram a sua vida a Ele e não formalizaram uma aliança com Ele,
porque a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então nós temos que anunciar essa boa notícia, amém? E depois, né, como nós, cada um de nós já estamos nessa fase, creio que nós já ouvimos a mensagem, nós já formalizamos a nossa aliança com Cristo, amém? E agora, né, a igreja, ela tem esse papel de nos ajudar a estar em Cristo, né, viver em Cristo, como diz o texto que nós lemos aqui, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então agora o nosso grande desafio da nossa vida, para termos a vida em abundância, é vivermos nele, nos movermos nele e existirmos nele, porque a vida é abundância que ele promete para nós lá em João 10:10, ele diz que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida não é um nível espiritual, não é? Essa vida não está em uma condição espiritual, essa vida está em uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus. Jesus, ele é a vida tão abundante que nem a morte conseguiu parar, não é verdade? Imagina você ter tanta vida, mas tanta vida, mas tanta vida, não é? Vou usar um termo aqui que não existe, mas você ter tanta vida que você se torna imorrível. Né? Ela passou imorrível, né? Porque quem é imorrível também é imortal, na verdade. É só para combinar com a palavra, né? A palavra imorrível não existe, né, gente? Né? Mas imagina a pessoa ter tanta vida, né? Olha a autoridade de Jesus. Ele disse: eu dou a minha vida e posso tomá-la de volta. Olha só que maravilha, não é? Enquanto muitos de nós, pelos conceitos religiosos errados que nós temos, entendemos que a vida, chegaremos nessa vida em abundância quando tivermos um nível de conhecimento, ou quando crescermos em uma determinada estatura espiritual, ou quando tivermos em uma determinada posição ministerial. É ou não é verdade? Que muitas pessoas olham assim para alguém que nem eu, por exemplo, que sou um pastor e ensino o evangelho, e pensam: rapaz, essa pessoa ela pode ter, com certeza ele tem a vida em abundância, mas a vida em abundância também não está na posição ministerial e nem na função ministerial que eu exerço, mas a vida em abundância é uma pessoa, e eu vou viver a vida em abundância quando eu viver nele, me mover nele e existir nele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E essa condição, ela é muito diferente de simplesmente eu fazer parte de uma congregação como essa, que é importante. Nós não conseguimos ser o corpo de Cristo sozinhos, não é verdade? Né? Não conseguimos, precisamos um dos outros, não é? Não é fazer parte de uma denominação religiosa. O que é uma denominação religiosa? É uma instituição, não é? E muitas pessoas são muito mais apegadas a uma instituição, a uma placa, do que, né, ao Senhor. Elas entendem, né, que se elas estiverem em um determinado lugar, em uma determinada denominação, né, se professarem que são de uma determinada placa religiosa, ela acha que algo melhor vai acontecer na vida dela, não é? Eu vejo que muitas pessoas, elas carregam um orgulho dentro de si, de eu sou de tal denominação, não é? Entendeu? Eu gosto muito da minha liderança da Igreja Casa da Bênção. Louvo a Deus que Deus me colocou dentro ligado a essas pessoas que formam além do corpo de Cristo, aqui a instituição também, a minha liderança. Mas eu não tenho orgulho de ser Casa da Bênção. A Casa da Bênção é uma instituição, não é? Não, eu tenho orgulho de ser igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu sou muito feliz e me sinto muito honrado pelo apóstolo Jair, por exemplo, me confiar a responsabilidade institucional que eu tenho aqui no Campus 201.
mas eu sou muito mais feliz pelo Senhor ter me confiado a me levantar com um pastor da sua igreja, não é? Me dá essa função de servir o corpo de Cristo. Essa é uma condição que não é uma posição, é uma função dentro do corpo. É ou não é verdade? Não é? Mas muitas pessoas, infelizmente, elas dão mais valor a essas coisas, né? Eu amo ser Casa da Bênção, eu amo ser Quadrangular, eu amo ser da PIB, não é? E quanto maior é o prédio da igreja, quanto mais pessoas reúnem ali, quanto melhor é a estrutura física, mais as pessoas se orgulham, eu sou daquela igreja. Rapaz, a gente nem conhece, né? Mas que igreja bonita você é, está falando do prédio. Que igreja bem estruturada você participa. A gente está falando do quê? Do prédio. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas isso, no final das contas, vai fazer alguma diferença? Não, não é? Independente da denominação religiosa a qual nós pertencemos, o nosso grande objetivo aqui não é só estar aqui, é estar em Cristo. Não é? Porque estar aqui, por este lugar, não vale a pena. Estar aqui pelas pessoas nem sempre vai valer a pena. Mas estar aqui por causa de Cristo, porque eu faço parte de uma comunidade imperfeita, como aquele vaso ali que a missionária falou. Não é verdade? Não é? E por que o Senhor nos coloca em uma comunidade imperfeita? Primeiro, porque nós somos imperfeitos. Segundo, porque ainda não fomos revestidos de incorruptibilidade, então ninguém é perfeito, só o Senhor é perfeito, amém? Não é? O perfeito no reino de Deus morre. Quem quer morrer aí? Porque o perfeito morre pelos imperfeitos, não é verdade? Jesus, ele morreu por nós. Você está entendendo? Então, o nosso grande objetivo, e o meu grande objetivo como seu pastor, não é te manter como membro ou frequentador, membro dessa instituição religiosa, ou frequentador das reuniões e dos cultos e de congressos e seminários que fazemos aqui. Meu principal objetivo com você, que é o meu principal objetivo também comigo mesmo, é por isso que eu vivo essa vida, é estar cada vez mais em Cristo. Não é? Esse tem que ser o nosso grande objetivo de vida, né? Por isso que o tema dessa mensagem é uma pergunta, né? Você está em Cristo? Primeiro você tem que saber se você está ou se você não está. E se está, o quanto está, né? Porque, meu irmão, entenda uma coisa: só é enganado pelo enganador aquele que antes engana-se a si mesmo. Sim ou não? Né? Por exemplo, é muito comum, né, as pessoas caírem em golpes financeiros, não é verdade? Quem já caiu em golpe aqui? Né? Por que você caiu num golpe? Porque você busca facilidades. Você ainda acredita, olha aqui, você ainda acredita que você pode arrumar algo bom, mas que seja também barato. Aí como você fica alimentando essa expectativa em você, não é? Alguém vai usar esse engano que você nutre dentro de você e vai te oferecer uma facilidade das boas, daquela que para você, naquele momento, será imperdível. E aí, você tomou o golpe, não é? Só que em geral quem toma um golpe fica bravo com quem? Consigo mesmo ou com o outro? Porque essas pessoas são más, não é verdade? Sim ou não? Porque essas pessoas são ruins, porque essas pessoas não sei o quê, porque essas pessoas não sei o quê. Não é verdade? Não é? Meu irmão, desculpa ser sincero com você, não é? Eu quero falar para você agora a verdade em espírito
de amor a situação porque você decidiu enganar você mesmo. E as pessoas só aproveitaram daquilo mesmo que você fez com você. Você está entendendo? Né? A busca, né, por facilidades, a busca, né, por coisas assim que a gente sabe que não tem lógica, ou não é verdade? Né? Falta de estudo, falta de conhecimento, né? A Bíblia diz, né, meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, né? E quando falta conhecimento, né, esse lugar do conhecimento é ocupado por outra coisa. É ocupado por quê? Pelo engano, né? Se falta conhecimento, esse lugar é ocupado pelo engano. Ah, pastor, mas eu não vou saber tudo, né? Sim, eu não vou saber tudo, com certeza, né? Mas quando eu não conheço algo, eu tenho que procurar alguém que conhece. Agora eu não conheço algo e vou querer dar opinião, e vou querer tomar decisão sozinho sobre algo que eu não conheço, né? Aí vem o orgulho, né? E a gente acaba se enganando. Mas o pior engano de todos é o auto-engano, então. Então nós precisamos avaliar se de fato estamos em Cristo. Porque se você não está em Cristo, meu irmão, e você acredita que você está, isso não é fé. Isso é engano. E o diabo vai te enganar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você acha que está em Cristo mais do que de fato você está, você também está se enganando. Aí você dá espaço para o enganador na sua vida. Você está me entendendo? Ontem, na conferência de mulheres aqui, um irmão de Santa Felicidade perguntou para mim, ele perguntou assim: missionário, o que o senhor acha? Ele falou de duas pessoas que pregam na internet, entendeu? Aí eu olhei para o pastor dele, pastor Beto, né? Eu olhei assim: meu irmão, ele está preparado para a resposta? Porque eu, né, não pastoreio ele, né? Entendeu? Ele está preparado para a resposta? Ele falou: fala. Eu falei: cara, são dois enganadores, meu velho. Aí eu vi que ele ficou meio estranho assim. Eu perguntei: por quê? Tu gosta de ouvir eles? Ixi, meu irmão, então tu está te enganando, não é? Tu está te enganando. Se tu gosta de ouvir isso aí, tu está te enganando. E eu já passei da fase de ficar brabo com os falsos profetas. Teve um tempo, meu irmão, que eu ouvi um cara pregando as besteiras assim, eu ficava brabo. Eu pensava assim: rapaz, se esse cara aparecer na minha frente, vou dar uma bolacha na cara dele. Uma bolacha santa, com uma mão ungida, pá! Estalar na bochecha, assim, entendeu? Ficar inchado, assim, ó, até com dor de ouvido. Quem já tomou uma bolacha na orelha, assim, que ficou com bochecha inchada, dor de ouvido? Eu já tomei. Aí, ó, todo cara brigão já tomou uma bolacha dessa, não é verdade? Pelo menos uma bolacha, assim, que ficou com bochecha inchada, aquela dor no pé do ouvido, assim. Meu Deus do céu. Pois é, eu queria dar um desses caras. Mas sabia que ao longo do tempo eu não tenho mais raiva desses caras? Agora eu tenho outra raiva. Eu fico com raiva de gente que gosta de ouvir esse tipo de gente. Porque se não fosse gente que gostasse de ouvir, esse pessoal continuar pregando? Por que esses caras pregam na internet? Porque eles se inscrevem no canal, monetizam o canal, e eles ganham por like e por views. Sim ou não? Sim. Né? Então são falsos profetas, são pessoas que te oferecem para você um evangelho sem cruz, um evangelho sem negar a si mesmo, né? Um evangelho onde você é a fraqueza do Todo-Poderoso. Rapaz, como é que o Todo-Poderoso tem fraqueza? Não é? Tem uns irmãos que já até descobriram que é o falso profeta aí. Entendeu? Não é? Rapaz, eu queria descobrir a fraqueza do Todo-Poderoso, não é? Porque você é a fraqueza de Deus. Ah, tá doido, cara, né? Misericórdia, né? Mas
Mas de onde vem isso? Do engano. Pedro, um dia, ele se enganou, sim ou não? Ele se enganou ao ponto de se tornar um instrumento de Satanás na mão de Jesus. Primeiro, ele achou que amava tanto Jesus, mas tanto Jesus, que não achava justo o que tinha que acontecer com Jesus. E falou: não, Jesus, você não vai morrer, não. Você não pode, essas coisas não podem acontecer com o Senhor. E Jesus chamou ele de quem? Ou do quê? Para trás de mim, Satanás. Porque ele acreditava que amava Jesus mais do que de fato ele. Mesmo Jesus repreendendo ele dessa forma, ele não caiu a ficha. Ele falou: não, mas já que o senhor tem que morrer, então também vou morrer junto, né? Aí Pedro, né, Jesus parafraseando, né, eu vou parafrasear ele agora: que nada, você não sabe nada. Você é tão ruim de negócio, que antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes, né? Eu vou dizer uma coisa para você: quando nós reconhecemos que nós não estamos no Senhor como nós achamos que estamos, vem uma amargura santa na nossa vida. Pedro, ele sentiu essa amargura. Mas muitos não estão dispostos a avaliar e admitir as coisas, porque eles pensam assim, ó: pô, minha vida já é tão difícil, eu já tenho tanto problema na minha vida pessoal, profissional, familiar, financeira, eu venho para a igreja, eu quero uma palavra de consolo, não é verdade? Aí você cai na casa da bênção, eu sou seu pastor, você está falando. Você vai ter que ser daqui e ligar o YouTube para ver se alguém te dá uma mensagem de consolo para você sentir melhor. Eu fui no culto, eu queria me sentir melhor e me sentir pior. Mas esse é o único caminho. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo Ele te exaltará. Amém? Então é muito importante nós discernirmos isso. Eu estou te ensinando isso, amém? Eu estou te ensinando, e hoje nós vamos falar da 4ª evidência. Nós falamos já de 3 evidências. Qual é a primeira evidência de uma pessoa que está em Cristo? Bom, a primeira evidência é que a pessoa que está em Cristo, ela é dominada pelo amor que Cristo tem por ela, não é? Ou seja, eu não consigo, nem que eu queira, a fazer algo que contrarie ou que me afaste do amor que Cristo tem por mim. Essa é a primeira evidência, né? A segunda evidência é que quem está em Cristo vive para quem? Para quem? Para Cristo. Olha que maravilha. Não é verdade? Né? A terceira evidência que nós vimos é que quem está em Cristo, e aqui, meu irmão, e aqui é onde muito crente cava a sua própria cova, arma a armadilha onde ele mesmo vai cair. A Bíblia diz que quem cava um buraco vai cair nele. Você está entendendo? Então quem está em Cristo não usa mais regras humanas para julgar as pessoas e nem para julgar o próprio Senhor, não é? A Bíblia diz que o mesmo peso que a gente mede, a gente vai ser medido. Você está entendendo? E de uma forma ainda mais severa, né? Então aqui que muito crente, né, consegue fazer daquilo que é leve pesado, daquilo que é suave áspero, né? Se a sua vida de fé está pesada e está desconfortável, né? Porque o fardo o jugo é suave, né? O fardo é leve, o jugo é suave, né? Se o jugo está pesado, né, e se está desconfortável, está áspero, ou é porque não é o jugo do Senhor que está sobre você, ou é porque o Senhor está pesando sobre você, porque você está julgando os outros em coisas que você não poderia estar julgando, ou com um propósito que você está julgando, né? Já aprendemos isso semana passada, e hoje nós vamos ver a 4ª evidência de quem está em Cristo, né? E a 4ª evidência é que quem está em Cristo, a pessoa que está em Cristo, acabou o que é velho. Fala assim: acabou
o que é velho. Amém? E de onde que eu tirei isso, né? Só para a gente ler o texto que nos dá essas 7 evidências, né? Esse texto, ele está lá em 2 Coríntios, do capítulo 5, do 14 ao 18, eu vou ler na NTLH. Então aqui estão as 7 evidências, hoje nós vamos falar da quarta, né? 2 Coríntios 5, do 14 ao 18. 2 Coríntios 5, do 14 ao 18. Diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de termos nos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, que é a quarta evidência, né? E chegou o que é novo, que é a quinta evidência, que a gente vai ver semana que vem. Tudo isso foi feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, a sexta evidência, não é? E sétima evidência, Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele, amém? Então essas são as 7 evidências que esse texto nos mostra, e hoje nós vamos falar da quarta evidência, né? Então a pessoa que está em Cristo acabou o que é velho, né? Então você tem que comparar, né, a sua vida de hoje com a data que você entregou Jesus, né? Eu entreguei Jesus, minha vida para Jesus, dia 5 de novembro de 2001. Então, de 5 de novembro de 2001 para trás, eu tenho certeza que era tudo velho. Sim ou não? Então, tenho que avaliar a minha vida, não é? E pensar assim, o que ainda, né, de 5 de novembro de 2001 para trás, que tinha na minha vida, que ainda tem. Então, se tem alguma coisa, ainda não acabou tudo o que era velho. O que evidencia isso? Que eu ainda não estou completamente em Cristo. Porque quem está em Cristo, fala assim, quem está em Cristo? Acabou. Finish. Acabou o que era velho. Acabou, não tem mais. Entendeu? Né? Não tem mais. Não tem mais aquilo que a Bíblia classifica como características, atitudes, comportamentos, valores da velha natureza. Não tem mais, acabou o que era velho. A velha natureza, ela já está vencida em nós. Ela já está dominada, ela já está subjugada, ela já está sobre o controle, sobre a autoridade da nova natureza, que é guiada, dirigida, inspirada, fortalecida, avivada pelo Espírito Santo. Amém? Acabou o que era velho. Posso ouvir glória a Deus aí? Eu não vi vocês fazendo cara bonita aí. Eu vi vocês fazendo umas caras meio assim, preocupante. Mas isso é bom. Se tem uma coisa que deve se preocupar na sua vida, é isso. Amém? Vamos lá. Olha o que diz lá em Efésios 4, do 22 ao 24, na NTLH. Vamos discorrer, eu quero trazer um entendimento para que você possa se avaliar, não é? E para que você possa, então, tomar uma atitude com relação a esse indicador na sua vida, né? Não sei quais são as atitudes que você já tomou, né, com relação ao primeiro indicador, né?
eu entendo que você quer ser dominado pelo amor de Deus, amém? Não é? Se você está aqui, eu entendo que você quer viver para Ele, sim? Amém. Se você está aqui, eu entendo que você não quer mais usar regras humanas para julgar as outras pessoas, e muito menos o próprio Senhor, amém? Sim ou não? Porque se você, meu irmão, você está aqui para Deus te dar uma casa nova, um carro novo, eu te dou um endereço, um lugar que eles fazem uma fogueira santa, e aí você pode ir lá, e lá eles fazem esse tipo de negócio com você, entendeu? Não é? Lá a fogueira queima a sua miséria, aqui o fogo do Espírito quer queimar a sua velha natureza, amém? Aleluia. Tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Fornalha de fogo 7 vezes mais acesa, amém? Aleluia. Vamos lá então, Efésios 4, 22 e 24 diz assim: portanto, olha, diz aqui, já começa colocando a gente na parede, né? Sim ou não? Nesse lugar também você coloca ele na parede, aqui é ele que te coloca na parede, amém? O Espírito Santo te coloca na parede. Vamos lá, ó. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos, não é? Então, não sei você, mas, né, os desejos enganosos, ele tem o objetivo de destruir a nossa vida. Quem já sofreu por ceder aos desejos enganosos da vida aí? Olha aí, ó, né? Então, a velha natureza, ela é marcada por essas características, né? A velha natureza faz com que a gente viva uma vida de pecado. A velha natureza nos leva ao caminho da destruição, que os nossos desejos mesmo promovem na nossa vida, amém? Diante desse texto aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se o diabo, os demônios, já tivessem sido destruídos num lago de fogo e enxofre, você acha que a sua vida estaria um pouco melhor do que está hoje? O que você acha? Sim ou não? Por incrível que pareça, meus irmãos, não, porque não é o que destrói a nossa vida são os nossos desejos enganosos, né? Mas está escrito que ele vem para matar, roubar e destruir. Sim, mas é porque, né, o que dá brecha para são os desejos enganosos. Se não fosse ele, ia ser outro agente. Sim ou não? Né? Não é só agente espiritual que destrói a nossa vida, tem agentes físicos também que destroem a nossa vida, não é verdade? 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Aí no 24 ele dá uma outra ordem: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Fala assim: correta e dedicada. Mas correta a Deus no padrão de quem? No seu ou no padrão de Deus? Né? Que às vezes a gente conversa com pessoas que a pessoa fala assim para nós assim: mas pastor, mas eu acho, pastor, que eu não faço nada de errado não, minha vida está boa. Não é? Bom, né? Achando morreu um burro da sua idade. Quem conhece aquele risado, né? Mas é achando morreu um burro da sua idade. Eu também acho muitas coisas, não é? Mas eu aprendi que o meu achismo, meu irmão, não me leva a lugar algum. Não é verdade? Né? Então, existe um padrão bíblico para ser correto, sim ou não? Sim. Então, tem que atender esse padrão. Não é eu que defino, não é eu que... Não, mas eu acho que uma vida boa é assim. Eu acho que uma vida boa para mim é morar numa casa na beira de um rio, ficar na sombra o dia inteiro, e Deus matasse os mosquitos tudo, porque mosquito é um negócio pior que demônio, não sei se você concorda comigo. Rapaz, mosquito é pior que demônio, porque demônio a gente manda embora o nome de Jesus e vai embora, e mosquito, tenta fazer isso com mosquito, você vê, aí é que eles vêm com uma raiva,
Tenta fazer isso aí. Eu gosto de acampar muito, né, meu irmão? Né? E aqui na Graciosa aqui tem aqueles mosquitos porvinhos aqui, né? Cara, aquilo lá é de dia, cara. Aquilo lá não dá paz pra gente, não. A gente vai lá para descansar, sobe oprimido, desgraçado, meu Deus, que mosquitaiada é essa? Não é? Tem que achar até hoje eu não achei um repelente bom que mata esses bichos assim, de uma vez por todas. Entendeu? Mas esse é outro assunto, né? Desculpa desviar aqui. Né? E aí, a gente tem que se vestir, né? Com a nova natureza, amém? Bom, irmãos, assim, basicamente, para você submeter esse processo, né? De você, de fato, como diz aqui nessa tradução, né? De você abandonar a velha natureza. Coloquem na Almeida Revista Corrigida, por favor, vamos ver como é que diz ali. Ó. Não, é o 22, né? Efésios 4, 22. Ó, despojeis do velho homem, né? Aqui fala para a gente abandonar a velha natureza, né? Então eu entendo aqui, meus irmãos, né, desse processo de você deixar para trás o que é velho para viver o que é novo, né? E como que isso acontece? Eu tenho que abandonar a velha natureza e ver a nova natureza, entendeu? Eu tenho que passar por dois processos. O primeiro processo é o processo de luta interior. Eu faço assim, luta interior. E o segundo processo é o processo de renovação da nossa mente. Entendeu? Porque, entenda, a velha natureza é você até então. É você. Entendeu? E você se despir da velha natureza é você deixar de ser você. E não é fácil deixar de ser a gente. Por quê? Porque nós temos um senso de autopreservação. Você conhece aquela, é uma música do mundo que retrata muito bem essa realidade. E a música canta assim, ó: sempre desejada, por mais que esteja errada. Quem conhece? Vocês são crentes há muito tempo, né? Aí eu fico com as respostas das crianças. É bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser. Ó, Seliminha do Jardim. Cantar e cantar e cantar. Agora, mas esse trecho da música revela uma tragédia na vida da gente. Sempre desejada. Por mais... Cara, minha vida está errada, está vacalhada, mas eu amo ela. E eu vou preservar ela do jeito que ela está. A física retrata isso por meio da lei da inércia. Quem conhece a lei da inércia? O que fala a lei da inércia? Quem conhece a lei da inércia aí? Inércia? Oi, prazer, eu sou inércia. O que fala a lei da inércia? Oi? Todo corpo em movimento continua em movimento, todo corpo em repouso, exatamente. Por exemplo, né? Quando você está andando de carro e você freia o carro, por que você tem que ter um cinto de segurança? Por causa da inércia. O seu corpo tende a se manter naquela velocidade. E quando faz uma curva, como é que você tem que fazer a cabeça? Que a cabeça quer ir para lá, né? E você tem que fazer força para vir. Como é que é o nome disso? Inércia, não é? A inércia é fantástica. Imagina, né, para as irmãs, né, se não fosse a lei da inércia, como é que você ia centrifugar a roupa? Glória a Deus pela lei da inércia, sim ou não? Aleluia! Mas existe uma inércia espiritual que é a inércia do pecado. Essa inércia é a inércia do movimento, não é verdade? Mas existe, para tudo existe uma inércia. O que é a inércia? É a tendência de algo se manter como está. E para sair daquela trajetória, para sair daquela rota, tem que fazer um esforço. Agora, como fazer um esforço para mudar algo
que instintivamente você quer preservar, você tende a preservar essas coisas. Entendeu? Isso é uma grande realidade. Então isso não é fácil, né? O apóstolo Paulo está retratando como uma roupa, né? Ele fala para a gente se despojar do velho homem. Coloca na telegada de novo, né? Aqui diz para a gente abandonar a velha natureza, né? E se vestir com a nova natureza. Mas não está falando de uma roupa, está falando de uma vida. É uma mudança de vida. Ele diz para a gente mudar de vida como a gente muda de roupa. Tira uma roupa suja, né? E se a roupa está suja, o corpo também está sujo, sim ou não? Se a roupa está suja, a mente também está suja, entendeu? Toma um banho, aquela higienização básica, entendeu? Né? E para colocar a outra roupa, não é? Então, né, o banho representa essa mudança de mentalidade, não é? Ou, se você quiser classificar de uma forma pejorativa, na lavagem da sua mente. Jesus quer lavar a sua mente. Também uma lavagem cerebral, não é? Só que isso, meu irmão, é uma luta, entendeu? E se você não estiver disposto a lutar contra você, rapaz, você não vai abandonar o velho homem. Você não vai abandonar a velha natureza. E para lutar contra você, nós só lutamos com aquilo que conseguimos sentir. Fala assim, sentir. Sentir que é nosso inimigo. Porque não basta você reconhecer pela sua razão. Não basta você ter uma informação. Todos nós temos a informação de que nós somos nosso principal inimigo. Mas a verdade é que você não se sente seu inimigo. E você precisa se sentir seu inimigo. Né? Porque a sua reação não é pelo que você sabe, é pelo que você sente. Sim ou não? Não é? Todo crente sabe, por exemplo, que os demônios não têm poder mais sobre a gente. Mas a maioria dos crentes cultivam um medo de demônios. É verdade, sim ou não? Não é? O sentimento, ele supera a razão, não é? O apóstolo Paulo, ele retrata essa mentalidade de luta que precisa ser gerada na gente. Ele retrata isso lá em Romanos 7, do 14 ao 25, eu vou ler com vocês. Diz assim: sabemos que a lei é divina. Quem sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Então você concorda com o apóstolo Paulo, não é? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Quem aqui reconhece que é humano e fraco e foi vendido ao pecado para ser escravo do pecado? Quem reconhece isso? Bom, até aqui você já tem essa informação. Amém? Não é? Você já tem essa informação, não é? Eu não entendo o que eu faço. Quem aqui não entende às vezes o que faz? Então está no caminho, né? Pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Quem já ficou brabo assim consigo mesmo? Rapaz, que cacaca de vida que eu tenho. Entendeu? Miserável. A gente começa a deixar de se achar, de pensar da gente mais do que de fato nós somos, não é verdade? Começa a dar uma angústia, começa a ver, sabe, até uma tristeza, né? Um desespero muitas vezes na gente, né? Mas vou continuar aqui, senão não termino hoje isso, né, irmãos? Aí vocês ficam tudo bravo comigo, depois atrasa o culto. Não, antes culto atrasado que vida atrasada. Não é? Então, né? Segura a onda aí. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Você já reconheceu isso?
que o que é bom não vive em você? Que toda e qualquer inspiração que vem de desejos, de cobiças, está vazio do que é bom? Não carrega em si o que é bom? Você já discerniu isso? Mas é muito comum nós confundirmos a voz das nossas vontades, desejos e cobiça com a voz do Senhor. É ou não é verdade? Ó, meu irmão, eu vou te dar uma dica que eu uso para mim, amém? Quem quer receber a dica aí? Ó, se eu desejo, se eu quero e se eu cobiço, não é voz de Deus. Não é voz de Deus. Deus não vai concordar com o meu desejo. Deus não vai concordar com o que eu quero. Deus não vai concordar com a minha cobiça, porque Ele estabeleceu que para eu segui-lo, eu preciso negar a mim mesmo. Então nunca vai ter concordância. Meu irmão, o Senhor vai te contrariar, não é? Quando você começa a pedir para Deus seus desejos, sabe qual o louvor que o Senhor canta para você? Só vai contrariar. Estou brincando, viu, gente? Ele vai te contrariar. Ele vai te contrariar. Porque, entenda, é preciso que você negue a si mesmo. É preciso que você tome a sua cruz. E eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa que tem dificuldade em ser contrariada, não avança. Se você fica triste, chateado, ofendido, perturbado, se sente desrespeitado, desvalorizado, quando você é contrariado, meu irmão, não é? O Deus que promete facilidades, é só me adorar que eu te dou o mundo, não é Jesus. É quem? É o diabo. Ele não só ajoelha e me adora, só vai no culto, dá aquela ajoelhadinha santa, que eu vou te dar o que tu pedir. Você está entendendo? E o Deus que se mostra em muitas pregações é esse Deus aí, gente. É o Deus que tentou tirar de Jesus a adoração. Não é? Uma adoração que livraria ele do caminho de negar a si mesmo. É ou não é verdade? Não é? Jesus já tinha passado pelo Getsemane dele. Jesus, ele já tinha aceitado que as coisas não seriam como ele queria. Ele até tentou, porque, né, não é errado tentar. O errado é continuar tentando aquilo que contraria a vontade de Deus. Ele falou: Pai, se possível, mas eu sei que a parte A da oração você faz. Pai, não é nem se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Não é se possível, é Pai, afasta. Pai, me livra. Pai, tem misericórdia de mim. Ele tem, por isso que às vezes não livra. Né? Tem gente que acha que a misericórdia se manifesta só em livramento. Não, meu irmão, tem horas que por misericórdia Ele não vai te livrar, né? Mas que seja feita a tua vontade, não. Lá no início, né, quando ele se preparou para começar a servir a Deus. Você está me entendendo? E é por isso que muitas pessoas não querem servir a Deus, porque para servir a Deus ela tem que estar disposta a ser contrariada. Pai, se possível, não é errado isso, eu faço essa oração, se possível afasta de mim esse cálice, mas não é? Eu já orei assim para Deus: Pai, se possível, Pai,
Tira os fofoqueiros da igreja. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Não é verdade? E os fofoqueiros, eles são imprescindíveis na igreja. Sabia disso? São ou não são? O Senhor diz que é preciso, que é necessário que venham os escândalos. Como que vai ter escândalo na igreja se não tiver fofoqueiro? Não vai ter, gente. E eu descobri que igreja é fofoqueiro na igreja. Que tem que vir os escândalos, não é? Então eu aprendi a viver contente, sendo pastor de uma igreja, que sempre tem um outro que faz uma fofoca, não é? E geralmente, né, a fofoca é com os líderes, não é verdade? Né? E quando você é o objeto da fofoca, você é o último a ficar sabendo da fofoca, não é? E se chegou até você, né, não faça assim, nem pergunte, tem muita gente sabendo. Você é o último a saber, filho. Então, se você está sabendo, todo mundo já está sabendo. Você fofoca sobre você. Então, relaxa, entendeu? E, né, o Pai não afasta esse cálice da gente, né? Mas seja feita a vontade, não a minha, né? E muitas pessoas, depois que se entra no ministério sem esse discernimento, elas vão se frustrar, porque, cara, se tem uma coisa que contraria a nossa vida, é o ministério. O servir ao Senhor nos contraria demais, nos confronta demais. Você está me entendendo? Porque a igreja é dele, nunca vai ser como a gente quer. Nunca vai ser como você quer. Nunca. Fala assim, nunca. Nunca. Não é? Então, né, continuando aqui, o apóstolo Paulo está nessa luta aqui, né? 18, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Isso aqui é interessante de admitir. Sabe, cara, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Só que a maioria dos crentes vive no seguinte lema: eu quero fazer o mal, mas não posso fazer. A gente devia, para a gente começar a lutar, a gente tem que chegar a esse sentimento, cara, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Só que muitos ainda querem fazer o mal, mas não posso. Cara, eu queria, né, encher a cara, mas não posso. Eu queria molhar o biscoito, porque o dente está ruim, mas não posso. Eu queria comer a merenda no recreio, mas não posso. Eu queria ficar dormindo em casa, domingo, teve conferência ontem, não é? Mas não posso. Aí depois fica, a consciência dele acusa ele, entendeu? Aí o pastor liga para ver se está tudo bem, já se sente acusado. Não posso nem mais não ir. Mas é a consciência dele, não sou eu. Não é? Mas a maioria dos crentes hoje vive assim, gente. Eu quero fazer o que é errado, mas eu não posso. Então, porque eu não posso, não faço, porque eu tenho medo da consequência, que eu sei que é errado, eu sei que vai dar ruim. O boleto vai chegar. Não é verdade? Sim ou não? O boleto vai chegar. Uma hora o boleto chega. Não é? Ninguém sai sem pagar a conta. Antes de você sair desse mundo, você tem que pagar essa conta, porque o pecado ele exige que você pague a conta. O Senhor absolve a sua conta, o pecado ele exige que você pague a sua conta. Não é verdade? Não é? Mas olha a condição de mentalidade que o apóstolo Paulo entrou para que ele conseguisse lutar consigo mesmo para se despojar da velha natureza, ou seja, eu vou me despedir de mim mesmo. Você está me entendendo? Olha o que ele diz aqui, né? Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer.
Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Quando você chegar nesse ponto, né, você vai começar a ser cheio de uma indignação contra você mesmo. Você vai começar a ficar indignado com você mesmo. Entendeu? Bravo com você. Né? Aí você já está começando a ter vontade de lutar contra você, mas ainda não chegou no nível. Né? Dizendo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Rapaz, aí você começa a ficar mais engraçado ainda. Primeiro, eu quero fazer o bem e não consigo. Segundo, eu não quero fazer o mal, porque antes você queria, mas não podia. Agora você não quer, mas volta e meia você cai. Quando você cai, você não pensa nos outros, na acusação, não, você pensa, cara, em Deus. Você está me entendendo? Não é? Porque até então, quando você comete pecado e ninguém sabe, você sente como se tivesse recebido um livramento. Deus não me denunciou dessa vez, então eu não vou fazer de novo. Isso não é livramento, meu irmão. Não é? Agora você entende que Deus está vendo. Você começa a ter esse constrangimento com Deus. Não é? Entenda uma coisa, por enquanto que o seu pecado não te constranger diante de Deus, cara, você não está pronto para lutar. E a maioria das pessoas, o que constrange elas é o pecado revelado diante das pessoas. Porque se ninguém estiver sabendo, né? Por que as pessoas não confessam o pecado? Ele diz que quem confessa e deixa, prospera. Quem só confessa e não deixa, não prospera. Quem só deixa e não confessa, não prospera. A receita é essa, confessa aí. Por que as pessoas não confessam o pecado? Porque elas têm medo que os outros fiquem. Cara, mas aquele cara que é o mais importante de todos, ele está sabendo. Se o que mais importa sabe, o que importa saber é aqueles que não importam. Você está me entendendo? Se o que mais importa sabe, o que importa saber aqueles que não importam. A nossa maior vergonha tem que estar diante de Deus, não diante. Porque o que me constrange é pecar diante de alguém que é perfeito, não pecar diante de alguém que é pecador que nem eu. Tudo farinha do mesmo saco. Vamos constranger de pecar diante do Gabriel? Quem é o Gabriel para... Que vida perfeita ele tem para a vida dele me constranger no meu pecado? Não, a vida dele ainda vai me estimular a pecar, vai me confortar. Bom, eu pequei, mas ele também pecou. Então está tudo certo, não é verdade? Né? Então o apóstolo Paulo começou a se constranger aqui. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Olha só, cara, olha a construção da mentalidade. Agora aqui, ele já começou a colocar a culpa em quem? No pecado. Não é mais os outros, não é mais Deus que tem uma lei dura, não é mais o diabo, é o pecado. E o pecado, se você for estudar, o que é o pecado? O pecado é a mentira? Não, o pecado é a condição da velha natureza. Porque pecado é escravidão. Escravidão é uma condição, amém, gente? Escravidão é uma ação? Não, escravidão é uma condição. Então ele começa a ver que o pecado ele é mau. Ele começa a perceber que de fato, sabe, essa condição de escravidão da velha natureza, que mantém ele escravo do pecado. O pecado, a gente deixa de ver prazer no pecado. A gente deixa de começar de ver a satisfação no pecado, porque enquanto você conseguir ver prazer no pecado, meu irmão, desculpa a minha sinceridade aqui, sabe, irmãos e irmãs, enquanto você conseguir ver prazer em desejar outra pessoa que não é sua, cara, você ainda gosta do pecado. O pecado não é seu inimigo. Se você consegue ainda ver livramento na mentira, cara,
você não entendeu o que é o pecado. Então, sabe, começa a construir uma mentalidade na gente. Isso quem faz é o Espírito Santo, amém? Quem quer que o Espírito Santo construa essa mentalidade de você? Você tem que buscar isso nele. Aí ele começa a ver o pecado como ele é. Será que você consegue ver o pecado como ele é? Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Ou então, se o pecado vive em mim e me faz assim, eu tenho que matar o pecado dentro de mim. Eu preciso matar o pecado. Rapaz, quando você entende que você precisa matar o pecado, não tem como matar alguém sem uma luta. Não tem como matar alguém sem uma guerra. Não tem. Você está entendendo? Não tem. Eu tenho que matar o pecado. Só que o pecado é a vida que você vivia até então. Você tem que matar essa vida. Porque o pecado faz parte natural dessa vida. Não tem como você, mas eu queria continuar, mas eu só queria tirar o pecado. Não dá. A gente não é tirar o pecado e botar um remendo na roupa velha. Ele diz que a gente não coloca um remendo novo numa roupa velha. Não, tem que trocar tudo. É PT. É perda total. Mas Jesus é o seu segurador divino. Ele te dá uma vida nova. Não dá para reaproveitar nada. Você está entendendo? Né? Que bom que se eu pudesse abandonar só a mentira e continuar sendo aquele César, com os mesmos objetivos de vida. Para mim, abandonar o pecado, eu tinha também que abandonar o objetivo de vida, que foi inspiração do pecado. Nós temos que reconhecer isso. Foi inspiração do pecado. A gente tem que reconhecer que tudo que temos até então foi inspiração do pecado, porque eu era escravo do pecado. Foi o pecado. É o pecado que vive em mim que me inspirou. É o pecado que vive em mim que fez eu querer, que fez eu desejar, que fez eu até sacrificar para ter algumas determinadas coisas. Não é verdade? Foi o pecado. Então, essa velha vida é uma construção do pecado. É uma construção de uma vida escrava. Então não tem como reciclar. Tem que trocar tudo. Você está entendendo? Aqui então o apóstolo Paulo começou a identificar quem é o seu inimigo. Mas, se faço o que não quero, né? E adicionando aqui o que ele disse ali, e se não faço o que eu quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Assim, o que acontece comigo é isto. Aqui ele está começando a reconhecer a condição que o pecado. Ele reconhece a maldade do pecado aqui, está entendendo? Rapaz, olha o pecado. Olha o pecado. Olha o que é o pecado. Olha como é pernicioso o pecado. Olha como é perigoso esse negócio. Olha como é mau. Aí ele reconhece a condição que o pecado faz ele viver, ou seja, isso aqui é a condição de escravidão. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, eu só consigo fazer o que é mal. Eu sei que você quer ter um tempo devocional com Deus, de qualidade, mas você não consegue. Isso é fruto do quê? É a sua agenda? É o seu trabalho? É a vida que é corrida? Quem te colocou nessa condição? Quem? Eu sei que você gostaria de viver, de ser mais frutífero, sabe, de estar vivendo coisas que você já ouviu da parte de Deus para você. Eu sei, porque você é que nem eu e eu sou que nem você, tudo farinha do mesmo saco. Mas não consegue. Isso é condição de livre ou condição de escravo? Escravidão. Então, o apóstolo Paulo reconhece o seu inimigo, reconhece o que o seu inimigo faz com ele.
22. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Reconhecer a sua escravidão. Aí ele para de tapar o sol com a peneira, ele para com aquele evangelho triunfalista, é um monte de derrotado declarando que é a sua vitória. Uma vida derrotada, uma vida infeliz. Hoje, conversando com a Leia, ela falou assim: César, Deus falou uma coisa comigo, queria saber se tem base. Eu falei: fala, meu amor. As pessoas se incomodam com um monte de coisa na vida delas, na igreja, no trabalho, mas a essência é porque elas são infelizes. Eu falei: meu amor, isso é bíblico. Eu vou até pregar isso hoje. De fato é. Porque quando a gente está feliz, gente, o que incomoda a gente? Não é verdade? Né? Quando eu era criança tinha um desenho chamado Corrida Maluca. O Wilson deve se lembrar da Corrida Maluca, né, Wilson? Entendeu? E tinha um carrinho lá que era os anãozinhos, né? E tinha um que era o risonho, né? E eles eram tudo apaixonados por uma outra mulher chamada Penélope, entendeu? E tinha um gavião que sempre queria matar a Penélope. E esse que era feliz, tudo que ele falava rindo. Aí quando ele via assim que a Penélope se dá mal, ele falava assim: Penélope vai morrer. Porque ele não conseguia falar nada com tristeza. É mais ou menos assim, né? Nada vai tirar a sua alegria, né? E qual o bom da alegria? A alegria do Senhor nos torna fortes, mas a falta de alegria nos torna fracos. E um fraco é ferido, é atingido, é abalado por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Você está entendendo? Então, sabe, o apóstolo Paulo ele começa a avaliar a vida dele de fato. E ele já tinha convertido, já tinha passado por aquele processo lá de Damasco, daquele caminho, já tinha ficado cego, já estava vendo de novo, né? Aí ele, a partir do 24, no 24, gente, ele tem assim um discernimento sobre si mesmo, que é o que falta para você lutar contra o pecado, que, sabe, é o que falta para você mudar de vida, mudar. Aí ele fala assim no 24, assim, ó: como sou infeliz. O problema é que nós tapamos o sol com a peneira para nós mesmos, não é para os outros. Nós queremos convencer a nós mesmos que a gente não está tão ruim, que não chegamos ainda no fundo do poço. Só que eu tenho uma notícia para dizer para você: esse poço não tem fundo. Se você esperar chegar no fundo do poço, não tem. A situação vai ficar muito pior do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Ele fala assim: como sou infeliz. E aí vem o desejo de livramento. Mas livramento do quê? Você tem que desejar profundamente ser livre de você mesmo. Cara, eu tenho que ser livre. O Senhor me deu essa dádiva no meu encontro com o amor de Deus. Isso foi em dezembro de 2001. Eu tive uma graça de Deus. Não sei se você teve essa mesma graça, mas eu tive logo no meu segundo mês de convertido. Eu pensei assim: cara, eu vou me divorciar de mim mesmo. Eu não aguento mais a minha vida. Eu não posso mais continuar assim. Eu tinha uma namorada que foi no encontro comigo só para não deixar eu ir no encontro sozinho, porque ela achou que eu ia curtir no sítio, né? E depois de uma determinada mensagem lá, que é muito confrontante, né, eu saí com aquela lista bendita na mão. Você sabe do que eu estou falando, quem já foi,
não é? Eu estava lá nesse conflito, e ela chegou do meu lado e falou assim: César, eu não acredito que a gente não vai fazer mais nada. Ela estava falando de comer a merenda dos recreios. Eu não estava bem crente ainda, eu estava bravo comigo, qualquer um chegasse, eu falei: sobe daqui, me deixa em paz. Infeliz, porque eu já estava infeliz comigo mesmo, entendeu? Já queria me divorciar de mim mesmo, né? Voltamos do encontro, culto. Na outra semana, acho que na quarta-feira, fui na casa dela, ela me deu checkmate. Ou tu escolhe eu, ou tu escolhe a igreja. Bom, eu estou aqui, graças a Deus. Você sabe quem perdeu, não é verdade? Por quê? Porque eu não queria mais essa vida, e nada, eu comecei a ver como inimigo tudo e qualquer coisa ou pessoa que me prendia a essa vida. Cara, eu não quero mais essa vida, né? Aí surgiu esse clamor, gerou no meu coração e precisa gerar no seu: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem me livrará dessa vida? Cara, eu preciso de alguém que me livre disso. Eu não consigo me livrar sozinho. Cara, é complicado, não é fácil. E aí, no 25, né, vem a esperança. Meu irmão, aí você vai começar a louvar a Deus pelas coisas que Ele faz, de verdade. Até aqui é só palavra vazia. Senhor, te adoro, usa-me. O que vocês vão cantar agora aí? Liberta-me de mim. Se eu não quero, tudo da boca para fora. Tudo da boca para fora, não é? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem por maus motivos, porque pedem só pensando em vocês mesmos. Você está entendendo? Não é porque você quer ter uma vida que agrada a Deus, é porque você quer ter menos problema na vida. Mas nessa mesma vida que você tem, você não quer mudar de vida, você quer só conseguir tirar o pecado, mas a ilusão não vai, né? Aí olha só, essa expressão de louvor aqui: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilha, né? E aí você descobre que Jesus é seu aliado contra você. Jesus é o seu principal aliado contra quem? Contra você. Não é contra o diabo. Gente, o diabo já está vencido. É contra quem? É contra a sua velha natureza. Então, sabe, o primeiro discernimento que você tem que ter, a primeira mentalidade que você tem que ter, é essa mentalidade de luta, o bom combate. Combati o bom. De que combate ele está falando? Desse aqui. Ele combateu o bom. Cara, eu venci a mim mesmo. Ele fala assim: eu me trato duramente. Eu me trato duramente. Eu venci a minha velha natureza, eu consegui tirar ela. E agora não dou oportunidade para ela voltar. Eu coloquei limites na minha vida. É isso que o Paulo está falando. Eu não me dou a determinados luxos. Eu não dou oportunidade, eu não dou lugar ao diabo, e não deem lugar ao diabo. O que dava lugar ao diabo na vida dele? A velha natureza. Como que eu dou lugar para o diabo deixando ela voltar? Você está entendendo? Né? Ele combateu o bom combate. Porque não é ninguém além de você mesmo que te impede de avançar na carreira, meu irmão. Um caminho que Jesus abriu para você por meio do sacrifício dele. Um caminho que, além de aberto, está pavimentado por meio do sacrifício dele. É só você andar. É só você andar. É só você continuar.
Mas o pecado ele se agarra firmemente em você. Uma vez eu tive um sonho, o Senhor me deu essa revelação em sonho, não é? Eu sonhei que eu estava andando num caminho, numa floresta, numa trilha muito apertadinha, cheia de galho seco e espinho, e eu estava com um blusão de lã, e eu, andava e daqui a pouco uma linha puxava e grudava e eu ficava preso naquele galho, porque eu puxava, o galho vinha até um pedaço e voltava e puxava, e daqui a pouco era 1, 2, 3, até que eu decidi tirar aquela roupa, e eu consegui avançar no caminho. O Senhor está falando comigo sobre a minha velha natureza. Só que aquela roupa me protegia de certa forma, não é verdade? Me protegia do frio, protegia dos arranhões, aquela coisa toda. E muitas vezes a gente acha que essa vida protege a gente, não é? Porque qual é a ideia para a gente se proteger da malandragem do mundo? É eu ser mais malandro que os malandros. Mas Jesus disse: eis que vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Então a primeira mentalidade aqui é essa luta interior. E o âmago da luta interior, o âmago da batalha espiritual, é a batalha contra o pecado. Não é demônio, os demônios são coadjuvantes da batalha. Os demônios só vêm para tirar nossa atenção, para nos distrair, para que a gente pare de lutar contra o pecado que se agarra firmemente em nós, que é a única coisa que nos impede de avançar, que nos escraviza a essa condição da velha natureza, dominada pelo pecado. Você tem que desenvolver essa mentalidade. Então essa é a primeira mentalidade. A segunda mentalidade que eu vejo domingo que vem é a mentalidade, aqui é a luta contra o pecado, né? Então eu tenho que estar disposto a lutar, né? Que o âmago da batalha espiritual é a luta contra o pecado. Os demônios são agentes auxiliares do pecado, tá bom? Semana que vem a gente vai ver a mudança de mente, né? Porque a gente tem que se despir da velha natureza, a gente tem que mudar a nossa mente e se vestir com a nova natureza, não é? Então a mudança de mentalidade. Então a luta interior vem pelo discernimento de contra quem e contra o que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra o pecado e contra mim mesmo. E a mudança de mentalidade, ela nos é dada pelo discernimento da graça. Fala assim, discernimento da graça. E a semana que vem a gente vai falar sobre esse discernimento da graça. Porque através do discernimento da graça, você vai entender que mesmo sendo fraco, você pode vencer o pecado. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí você vai... Essa mudança de mentalidade é importante para quê? Porque você precisa acreditar que você pode vencer o pecado. E você não acredita ainda. Por isso que talvez o pecado é algo natural na sua vida. Mas como que o pecado vai ser natural na sua vida? Se você está em Cristo. Ou você está em Cristo e o pecado não está mais em você, ou o pecado está em você e você não está em Cristo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, reconhecemos que somos infelizes, reconhecemos que precisamos ser livres deste corpo que nos leva para a morte, dessa vida, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o pecado que nos escraviza a ponto de fazer o que não queremos e de não fazer o que queremos, Senhor, como somos infelizes, como somos miseráveis, Senhor. Por isso necessitamos tanto da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor. É somente o Senhor que nos convence
ao ponto de não simplesmente termos um conhecimento, mas que esse conhecimento se torne mudança de mentalidade, Senhor. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o nosso verdadeiro inimigo, o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a condição trágica que vivemos, a nossa própria vida, Senhor, para que possamos começar a lutar contra nós mesmos, Senhor, a não querer mais essa vida que vivemos. E quando começarmos a lutar, nós daremos de cara com as nossas fraquezas e nós clamaremos ao Senhor. E a partir do discernimento da graça, a esperança da vitória contra o pecado virá, e o teu poder se aperfeiçoará na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sem tua graça, o que se
Senhor nosso Deus, querido Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Reconhecemos que somos humanos e fracos e fomos vendidos como escravo do pecado, Senhor. Pois reconhecemos que vivemos ainda em escravidão, porque o que queremos fazer não fazemos, e o que não queremos fazer, fazemos, Senhor. Por isso precisamos da Tua misericórdia, Senhor, porque reconhecemos que somos infelizes, Pai. Queremos, Senhor, convencer a nós mesmos que somos vitoriosos, mas somos derrotados e escravos do pecado. Mas no Senhor nós temos uma grande esperança, a melhor de todas, Senhor, porque o Senhor nos livra dessa vida infeliz. O Senhor nos liberta, Senhor, para que possamos fazer o que queremos e não fazer mais o que não queremos, a fim de agradar o Senhor, Pai. Porque esse é o nosso verdadeiro louvor, essa é a nossa verdadeira adoração em espírito e em verdade. E é estes que o Senhor procura, Senhor. Encontra em nós estes adoradores, Senhor, fazendo de nós estes adoradores, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia, amém, meus irmãos? Então hoje eu não vou te abençoar para que o Senhor te dê uma semana livre de toda a obra do diabo na sua vida, amém? Que o Senhor te livre de toda a sua obra na sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, não saia sem nos dar um abraço. O nosso culto está encerrado.